Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Aqui, ó, o meu café de hoje, domingo, em Lucas do Rio Verde, novamente, porque nós estamos trabalhando de casa. E eu quero mostrar para vocês hoje o café que eu tive com a minha sobrinha Maiara, lá de Guaporé. Ela tem um programa Café com a Guria e eu tenho o meu programa Café com Leni, e nós fizemos juntas hoje de manhã uma live muito bacana do Café com as Gurias, e nós falamos sobre o meu próximo livro que eu vou lançar agora em agosto, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. Mas eu vou aproveitar também hoje para gravar, já que nós temos tudo já preparado aqui, tomei café, preparei meu café, eu vou gravar o meu Café com Leni 10. E eu vou falar para vocês hoje sobre esses livros, os Carolinas. Carolina Fechou uma Porta, que saiu numa primeira edição em 2011, em 2012 a segunda e a terceira edição, ou seja, em um ano ele foi para 3 edições, e na sequência eu publiquei o Carolina Conectada. Então são os Carolinas que eu vou falar hoje para vocês. É o primeiro livro que eu lancei aqui em Mato Grosso, neste Café com Leni 10. Então até daqui a pouco eu gravo para vocês e nós nos encontramos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos seguindo no nosso projeto Café com Leni. Nós iniciamos em 2019, 2020 foi o aniversário de um ano de Café com Leni. E a partir no mês de abril, Café com Leni passou a ser em casa. Então, Café com Leni em casa. Nós fizemos na 8ª edição do Café com Leni em casa. Eu havia comentado, eu comento lá no Café com Leni em casa 8, que nós faríamos algumas alterações. Fazer um movimento assim fazer um café mais interativo, como eram os presenciais. E realmente o 9, ele foi bem interativo. Eu aceitei o convite da Maiara Bresolin, que é uma jornalista e marketing digital no Rio Grande do Sul. Ela também há 2 meses, acredito que há 2 meses, ela criou o programa para ela de Café com a Guria, né? E eu também sou gaúcha, e acabou que ficou então Café com as Gurias. Nós tivemos um bate-papo bastante interessante sobre o tema Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, que é do meu livro, próximo livro, que ele está ficando pronto. Aliás, na próxima semana ele estará pronto, saindo da editora e chegando para mim com lançamento agora para o final do mês de agosto. Então o nosso papo lá no Café com as Gurias, e que dentro dessa nossa programação ficou o Café com Leni em casa 9. É bem provável que a partir de agora, mesmo os cafés com Leni em casa, eles serão bem interativos, com a participação de outras pessoas. Eu só tomei a liberdade de fazer mais sem a participação de outras pessoas, para apresentar para vocês os livros Carolinas. Carolina Fechou uma Porta, que foi o primeiro livro que eu lancei em Mato Grosso, logo que eu cheguei em 2011, e nós morávamos em Nova Mutum. E na sequência, já no ano seguinte, eu já publiquei o Carolina Conectada. Por que eu quero apresentar esses 2 livros? Porque nos Cafés com Leni em casa, bem próximos agora, eu farei um bate-papo e uma conversa, e haverá presença de pessoas que se envolveram e estão de alguma forma. Também no meu próximo livro, eu estou com 2 livros saindo do forno, chegando na semana que vem, são 2 livros. Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, e que nós conversamos sobre ele no Café com Leni em casa 9. Podemos fazer outros também, sem problema nenhum, até porque é um livro bem interessante. E também na próxima semana estará chegando o meu novo livro, Carolinas. E o que é esse Carolinas? Como eu comentei, eu não lembro em qual café que eu comentei com vocês, que eu estou com praticamente todos os meus livros com edições esgotadas. Certo? Então eu teria que fazer novas edições de todos eles, a 2ª, a 3ª, enfim, a 4ª edição. E a minha opção é em
reestruturar esses projetos, não fazer as edições dos mesmos livros, mas usar os conteúdos deles e construir novos projetos. Então, nessa perspectiva, eu comecei pelo primeiro livro que eu publiquei, que é o Metamorfose, são poemas, praticamente 100% poemas no livro, e também com os dois Carolinas. Carolina Fechou Uma Porta e Carolina Conectada são livros com textos breves, com textos curtos. E o que eu pensei? Eu juntei todo esse material do Metamorfose, do Carolina Fechou Uma Porta e do Carolina Conectada. Todos esses conteúdos dos 3 livros, eles estão nesse livro que está saindo na próxima semana. A gente vai fazer o lançamento e vocês estão todos convidados para o lançamento, não sei se presencial e se não puder, virtual mesmo, com o título Carolinas. Então, o livro Carolinas, que provavelmente nós vamos conversar sobre ele no próximo Café com Leni em Casa ou em um dos próximos, ele tem esse conteúdo. O Metamorfose, que eu já apresentei para vocês, acredito que é no Café 4, não recordo. E hoje eu apresento para vocês os 2 Carolinas, que aí ficam apresentados esses livros e vocês sabem qual é o conteúdo que estará no Carolinas, que está saindo na próxima semana. Para saber o que tem no Metamorfose, voltem lá nos cafés, eu acho que é o 3 ou 4, não me recordo. Eu falo especificamente do Metamorfose e hoje eu vou falar dos 2 Carolinas que eu publiquei em Mato Grosso e Nova Mutum. Eu vou colocar os óculos e praticamente vou ficar o café todo com os óculos, porque eu vou ler para vocês bastante coisas aqui. Então, Carolina Fechou Uma Porta foi o meu primeiro livro publicado em Nova Mutum, quando eu vim morar em Mato Grosso. Eu morava em Nova Mutum, é este aqui. Ele foi publicado em 2011, já em 2012, no comecinho de 2012, ele foi para a 2ª edição e eu só mudei o tamanho dele, ele saiu num tamanho menorzinho, e no mesmo ano ele foi para a 3ª edição. Então ele tem 3 edições e tamanhos diferentes, cada um tem um tamanho diferente, tá? Da mesma forma com que eu vinha produzindo e pensando em ter algumas características minhas nos meus livros, eu mantive algumas. Por exemplo, a capa num tom de bege, né? As folhas internas também, elas se mantiveram no mesmo tom, na mesma cor da capa. Essa é uma característica. O título em alto relevo também. E este aqui, o Carolina Fechou Uma Porta, ele tem uma história interessante que envolve bastante a minha vida. Eu conversei, acho que eu comentei bem rapidamente no Café com Leni em Casa Nova, ali no Café com as Gurias, com a Maiara, do Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, e as decisões que a gente toma. O Mundo das Escolhas também é um novo livro que já está sendo produzido, vai sair no início do ano que vem. As escolhas que a gente faz na vida. E eu escolhi, depois de mais de 40 anos, né, morando no Rio Grande do Sul, com casa própria, terminando a nossa casa, bacana, do jeito que a gente queria, profissionalmente tudo bem encaminhado, e assim a gente diz, deu aquela virada, que a vida deu aquela guinada para Mato Grosso. O que foi isso? Na época não foi fácil para mim, uma questão assim que eu tive que me trabalhar bastante, e bem no início, logo que eu cheguei nessa crise toda, crise existencial, digo eu, de mudança de tudo, e escritora, poeta, sensível, foi isso que aconteceu. Uma noite eu não conseguia dormir, levantei, liguei o computador e comecei a escrever. Isso para mim é a minha terapia. Acho que isso também eu comentei com a Maiara ali no nosso bate-papo, de você construir num relacionamento a sua liberdade, o que você gosta de fazer, e não abra mão dos seus sonhos. Claro, você tem que fazer a sua vida normal, responsável, enfim, mas qual é o seu sonho? Não abre mão dele. O meu sonho sempre foi ser escritora, e desse sonho eu não abri mão,
eu estou realizando ele do meu jeito, da forma com que me é possível, em cada tempo, em cada contexto, em cada momento, mas isso eu faço. Então, uma questão que eu digo assim, poderia não usar esse dinheiro pagando edições de livros, gastando com publicação de livros, eu poderia estar gastando esse dinheiro com remédio para depressão? Talvez, pode ser. Eu tenho certeza que para mim, escrever, principalmente escrever poesia ou escrever, me dedicar à escrita, me dedicar à literatura, é uma terapia. Para mim é terapia. E é o que eu gosto de fazer. Então, eu levantei, liguei o computador e comecei a escrever. Eu acho que eu fiquei escrevendo em torno de 20 a 30 minutos, meio que assim, direto. Tipo, nem era eu que estava escrevendo aquilo. Então, fui digitando ali no computador, deu em torno de 20 minutos, meia hora. E aí, encostei assim, pronto. Acho que coloquei no papel tudo que estava no meu coração. Desliguei o computador, voltei a deitar e adormeci. Bem rapidamente. Então, esse livro aqui, eu acredito que todos os outros também, mas principalmente esse aqui, ele é muito vivo, ele tem muito da essência, ele tem uma experiência de vida minha, nesse relato aqui. No dia seguinte, quando eu acordei, eu retomei o texto, e eu tinha na época, como eu já comentei em outros cafés também com vocês, a minha revisora era a professora Lisete, lá da PUC de Porto Alegre, uma pessoa assim, fantástica, uma pessoa que além da revisão dos meus livros, ela sempre me orientava e me ajudava e contribuiu para que eu evoluísse e melhorasse na minha escrita, desde poemas, enfim, qualquer gênero literário que eu produzisse. Eu enviei o que eu havia escrito para ela e ela disse: Lene, você distribui esse texto, mesmo que ele seja pequeno, em pequenos trechos, em páginas, e transforma isso num livro, publica, essa é a sua essência e faça isso. Mas assim, naquela ânsia eu tinha recém chegado em Mato Grosso, me desligado um pouco do Rio Grande do Sul, achando que, tanto que, vejo no título do livro, Carolina fechou uma porta, eu achei assim, pronto, fechei a porta do Rio Grande do Sul, não volto mais, essa questão toda. E é o que a gente pensa, às vezes, foi o meu momento naquela hora. Eu pensei, me afastei da minha ilustradora, que ela é da minha cidade também, Adriana, que eu comento muito sobre ela em vários cafés, e eu pensei, caramba, agora o que eu faço sem ilustradora? Vou publicar um livro com texto pequeno, sem ilustração, não fica uma coisa bacana. Mas eu havia feito uma viagem para a Colômbia em 2010. No ano anterior eu fui à Colômbia a convite do meu irmão Padre Leonir. Ele estava promovendo um grande evento lá, um seminário de Fórum Migração e Paz, e eu fui convidada para dar palestra nesse fórum. Então eu estive na Colômbia, em Bogotá, dando uma palestra no Fórum Migração e Paz sobre educação, arte e comunicação. Nessa viagem para dar essa palestra em Bogotá, eu conheci alguns pontos turísticos, obviamente lá de Bogotá, a Catedral de Sal, o Museu de Ouro, o Monte Serra. E nessa viagem eu fiz muitas fotografias, como todos fazem quando viajam, fazem fotografias. E me deu a inspiração, assim, aquela luz assim, como eu estava meio que sozinha no meu casulo, produzindo aquele momento meu e produzir um texto que poderia ser transformado em livro, eu também busquei materiais meus. Fui buscar nas fotografias que eu fiz para Bogotá. À época também eu estava cursando as disciplinas de doutorado em Buenos Aires, na época. Também em Buenos Aires, nos fins de semana, eu visitava os pontos turísticos e fazia muitas fotografias. E da minha casa, da nossa casa lá em Serafina, que ela está num terreno, ainda está lá, num terreno muito grande, quase 3.000 metros quadrados. É o terreno com um jardim bem grande, com árvores, com flores, e também eu tinha muitas fotografias. O que eu fiz? Eu optei em escolher algumas fotografias de Bogotá, de Buenos Aires e do meu jardim lá de Serafina e misturei ele aqui com o texto. Então esse livro, Carolina Fechou uma Porta, ele é colorido internamente
em função das fotografias, eu usei fotografias de Bogotá, de Buenos Aires, da minha casa em Serafina. Então ele está assim intercalando textos com fotografias. E esta aqui no volume, na terceira edição, que foi a última edição, eu acrescentei algumas imagens de Mato Grosso. Esta imagem aqui é aqui de Mato Grosso. É muito interessante essa fotografia que eu coloquei nesse livro, porque também esse aqui é um angelim bem grande, que ele atravessa, a copa dele atravessa a estrada, onde o meu marido morava no sítio, eu e o meu filho morávamos na cidade em Nova Mutum, porque eu trabalhava e ele estudava, e o meu marido morava no sítio. Os fins de semana a gente ia para o sítio e a gente passava sempre embaixo da copa desse angelim pela estrada. E ele tem uma história. A terra onde está localizado esse angelim é de uma família lá do Rio Grande do Sul, parece que é de Erechim, é um senhor bem de idade já. E ele disse que enquanto ele estivesse vivo, aquela árvore ninguém cortaria. E foi até interessante porque há uma história, não sei se é verídica, que um dia assustaram ele, disseram: as máquinas da prefeitura estão passando ali pela estrada, está atrapalhando, vão ampliar a estrada e vão cortar o angelim. E ele tomou o avião lá do Rio Grande do Sul, baixou no Rio Grande do Sul e disse que ia se posicionar em frente a essa árvore para ninguém cortá-la. Então, assim, eu procuro sempre colocar histórias, movimentos, vida dentro dos meus livros. Então, nas imagens, como eu abri mão da ilustração, da ilustradora, e usando fotografias, eu usei fotografias de minha autoria, fotografias que eu fiz. Então, tem essa de Mato Grosso, que ela tem também essa história interessante, né? É interessante, pelo menos para mim, principalmente porque eu sou bióloga e sou também uma defensora da questão ambiental, e essas fotografias, isso que tem como imagem nesse livro. Esse livro também, ele tem uma outra história interessante, além das fotografias de vários lugares, vários países, né? Ele tem a questão de que a edição 2, esse menorzinho aqui, a segunda edição, foi lançada na Biblioteca de Nova York em 2012. Porque em 2012, o Fórum Migração e Paz, ele aconteceu em Nova York, que o meu irmão também já morava em Nova York, e ele organizou esse fórum em Nova York. Eu não fui como palestrante, mas eu fui só para assistir e para conhecer o trabalho que o meu irmão Padre Leonir fazia em Nova York. Eu estive lá. E existe a Biblioteca Nacional de Nova York com um programa semanal com quarta literária, a quarta literária. Sabendo da minha ida a Nova York e sendo o diretor proprietário da biblioteca amigo do meu irmão, enfim, ele fez o convite para eu fazer o lançamento desse livro na Biblioteca de Nova York, numa programação de quarta literária deles, e obviamente que eu aceitei. Então, ele foi lançado na Biblioteca de Nova York também, foi lançado em Nova Mutum, e uma das experiências bem interessantes e uma memória que eu tenho com carinho e com orgulho, não é aquele orgulho, digo assim, enfim, é um orgulho de gratidão que eu tenho. Quando eu cheguei em Nova York, que eu fui para conhecer onde ficava a biblioteca e que à noite eu faria o lançamento, durante o dia eu e meu irmão fomos caminhar para conhecer onde que era, e fica na Quinta Avenida em Nova York. E eles têm, para divulgar a programação da quarta literária, no prédio da biblioteca, para o lado de fora, que fica na rua, assim, onde passam as pessoas, eles têm um painel com vidro, e dentro desse painel com vidro eles colocam a programação da quarta literária. Lá estava a minha fotografia e a foto do meu livro, bonitos, lindos, maravilhosos, num painel da Quinta Avenida em Nova York, que ficou por uma semana divulgando a quarta literária da Biblioteca Nacional de Nova York. Então esse livrinho aqui foi lançado lá, e nesse lançamento lá em Nova York, na noite, houve uma provocação. Uma das pessoas que estava no lançamento
É muito interessante porque no final a gente abre para debates, para perguntas, enfim, e veio essa provocação de uma pessoa que estava no lançamento em Nova York desse livro, que disse assim: Lene, eu quero falar sobre o título desse seu livro. Carolina fechou uma porta. Para começar, quem é Carolina? Carolina é o personagem, poderia ser Maria, Joana, Júlia, Bruna, enfim. Me veio na inspiração colocar o nome do personagem Carolina, que sou eu, é você, é o leitor, seja quem for. Quem leu esse livro já se identificou muito e várias pessoas me mandaram mensagem dizendo: Lene, eu sou a Carolina do seu livro. Então, Carolina é o leitor, na verdade. Mas essa pessoa comentou sobre o título, disse assim: Lene, Carolina fechou uma porta, tipo assim, não se fecham portas. Ou se fecham algumas portas, abrem-se outras. Então, não mantenha essa porta fechada, não feche portas, abra portas na sua vida, reabra outras. Então, ficou essa pulga atrás da orelha para mim. Caramba, verdade, Carolina fechou uma porta, não necessariamente. Foi um momento, foi o meu desabafo, foi uma angústia que eu tive. Hoje, graças a Deus, eu estou bem adaptada aqui, eu gosto muito de morar aqui em Mato Grosso, a gente já está assim bem organizados e não para mim já não é mais problema, mas a época foi foi bem complicado para mim. Isso eu não escondo, eu sempre comento de que para mim a vinda a Mato Grosso não foi fácil. Então ficou isso para mim. No voo de volta de Nova York a Porto Alegre, como eu já falei também em outros cafés da minha criação literária, como ela acontece, como eu escrevo poemas, eu sempre tenho na bolsa um bloquinho ou agenda e canetas. E eu fiquei com aquela pulga de vou pensar, Carolina abriu portas, Carolina abriu uma porta, Carolina reabre portas, que conteúdo pode ser para essa provocação? E eu fui rabiscando, fui escrevendo o que vinha, e fui deixando fluir, e fui escrevendo nesse voo entre Nova York e a Porto Alegre e nos aeroportos onde eu parava e tinha que ficar aguardando a conexão. Então, quando eu cheguei, reli, mandei para a Lisete, organizamos. E com o que eu escrevi no voo, surgiu Carolina Conectada. O conteúdo não tinha algo assim de abrir portas. Não ainda, acredito eu. Por isso que quando eu lancei esse livro, eu já pensei... Não sei por que eu falei lá em Nova Mutum. Eu falei e depois as coisas foram acontecendo. Quando eu concebi para ser uma trilogia. Eu disse, eu quero 3 Carolinas. Já surgiu e quem sabe o Abriu Portas? Não, acredito que seja o Carolinas que vai sair agora. Então são 3 Carolinas, que eu havia prometido uma trilogia, claro que não com esse conteúdo, eu acredito que assim não... Eu penso que quando você faz literatura por inspiração, não é você que decide. Quando você faz por encomenda, sim. Uma literatura encomendada, obviamente, ela tem aquele foco, ela tem aquele tema e você vai entregar a demanda, você vai entregar o pedido que lhe foi feito. Mas a minha literatura, ela é vida, ela é o que acontece, ela é o momento, ela é o que está no coração, na alma minha, das pessoas, de quem eu conheço, com quem eu convivo, com quem eu converso. Então, a minha literatura, ela não é de encomenda. Surgiram, já estamos no 3º Carolinas. Então, o segundo, surgiu Carolina Conectada, poeta e cientista, né, o subtítulo. E aqui, sim, ele tem uma ilustração, de uma ilustradora. Vejam, a capa é uma janela com 2 rosas e uma cortina aberta. E também no tom de azul. As páginas internas continuam no tom de azul e esta imagem da capa, ao mesmo tempo, ela é marca d'água em todas as páginas. Pode ver, ela continua como marca d'água em todas as páginas. Esta ilustração é de uma menina, também lá de Serafina, da minha cidade natal. Quem fez essa imagem, quem fez essa ilustração foi a Anita Priscila Crema. À época eu estava escrevendo poemas e eu solicitei para ela fazer
umas imagens para mim. Eu adquiri, eu comprei dela, paguei os direitos, enfim, na época com contrato, toda essa questão que remete a direitos autorais. Ela mantém a autoria da imagem, mas eu tenho o direito de usar nas minhas publicações várias imagens. Se eu não me engano, são 12 imagens que ela fez para mim na época, e eu buscando lá nas imagens guardadas que eu posso usar nas minhas publicações, eu escolhi essa que coube aqui, da Anitta Priscila Crema, que é uma menina muito querida em Serafina, que ela tem uma habilidade fantástica nas artes, enfim, eu super indico a Anitta Priscila Crema para trabalhos nessa área. Parece que agora ela está se especializando também na arte digital, e ela tem então essa obra dela no Carolina Conectada. Enfim, ditas essas características que já mantinha dos meus outros livros, que é a questão da cor, o título em alto relevo também, e este é o conteúdo do Carolinas. O primeiro, do Carolina Fechou Uma Porta, foi o meu momento de transição, de vinda para Mato Grosso, e o Carolina Conectada foi a provocação que foi feita no lançamento da Carolina Conectada em Nova York, que foi um pensar sobre a possibilidade de Carolina abrir portas no voo de volta de Nova York a Porto Alegre. Eu quero finalizar com vocês lendo a apresentação dos dois, que, como eu comentei também em outros cafés já, se vocês assistirem os outros vídeos, os outros cafés, vocês vão ver que eu falo que nos primeiros livros, quem era minha guru, minha orientadora, minha revisora, enfim, era a Lisete. E ela fazia as apresentações dos livros. E outra pessoa que sempre me acompanhou desde o primeiro, desde o Metamorfose, que é meu conselheiro ainda hoje, até hoje, é meu conselheiro, eu acredito que espiritual, emocional, enfim, eu gosto muito de conversar, e eu agradeço muito essa proximidade, essa intimidade que a gente tem, que é o meu irmão, o Padre Leonir Chiarello. Ele é uma pessoa assim ímpar, que eu digo, eu queria ter 10% da capacidade, da inteligência, da calma, da tranquilidade, da paz de espírito que ele tem, e que ele nos passa e que ele nos ajuda. Então todos os meus livros ele lê, e quando é possível, quando eu peço e quando pode ser feito, ele também faz comentários, faz críticas e faz as apresentações de alguns livros meus. Quem fez a apresentação deste aqui foi a Lisete. Então, o que a Lisete fala do Carolina Fechou Uma Porta? Lene cumpriu sua sina de mulher, casou, teve filhos, cuidou da casa, trabalhou e trabalha para contribuir no orçamento familiar. E escreve, assumindo seu ser poeta, deixando vazar seu olhar feminino sobre o mundo, como um modo de expor e de expor um universo marcado culturalmente, fazendo com que o sujeito lírico ora se identifique com ele e ora se afaste, pendulando entre os preceitos em vigor e o seu rompimento. Nesse seu novo livro, que poderia ser um quase romance em versos, a autora nos conduz por entre outros mistérios de sua poética, como se, soprando um instrumento musical, nos atraísse com a melodia da sua expressão e dos seus mais profundos pensamentos. Provando a desnecessidade de padrão para que um poema se faça emoção, em cada um deles, Lene transborda segredos, desvela sua consciência humanista, quase de romancista, como pretexto para nos dar a conhecer o despertar da sua Carolina. Lendo-a, percebi algo diferente no modo de olhar e na postura dessa recém-nascida personagem poética que me despertou uma curiosidade que a princípio eu não soube compreender bem a razão. Depois, refletindo, vi que Carolina é um novo olhar frente ao mundo, um voltar-se para dentro de si em busca de maior expressão do próprio eu. E foi desse eu que nasceu Carolina Fechou Uma Porta. Carolina que fechou uma porta, que não se faz de aparências e não usa máscaras, que olha tanto para o real quanto para o vazio, sem medo algum de perder a ilusão, e que fechou uma porta de desencantos
mas que abriu outras portas para novos encantos. No tom de confiança, nos versos livres, nas estrofes heterogêneas e na linguagem coloquial e expressiva, pulsam a vida, o lírico da temática amorosa e a reflexão, chamando o leitor para passear com Carolina e conhecer seus mistérios. Lisete Abraão. E também, junto com essa apresentação, ela me surpreendeu. Na época, ela me mandou um poema. Ela fez um poema para mim, aqui, para me apresentar. Então, nesse poema, ela escreveu para Lene, em poesia. Isso é da Lisete Abraão. Conheci uma vez uma mulher apaixonada pela poesia. Lápis em punho faz o que quer. Pelos poemas, vive em magia. Em melodias faz suas tristezas. Com garra, com paixão, os versos doma. Amante e musa quer mais que beleza. E de mundo constrói sua redoma. Poeta, ser mulher, pura harmonia. Habitam-se nas curvas e contornos, entre o inferno e o mar de alegoria. Uma só cruz não vale seus adornos. Lene vive em amor e vai por mim. Toma um café e um verso no jardim. Ela já previu os nossos cafés. Ela já sabia dos meus ambientes literários de Porto Alegre, nos cafés de Porto Alegre, e que eu ambiento quando eu posso a minha produção literária, né, que é ou com café, ou com ambiente de café, ou com vinho e chocolate, enfim. Então ela fez a apresentação e esse poema para mim que estão nesse livro, além do conteúdo que eu sugiro que vocês leiam, como diz Lisete. Não dá para saber se é um poema, se é um conto, se é um romance. Enfim, eu coloquei a minha essência naquele momento de transição de deixar o Rio Grande do Sul e vir morar em Mato Grosso. Já o Carolina Conectada, que foi escrito, como eu falei, na viagem, quem faz a apresentação, então, é o Padre Leonir. Padre Leonir, para apresentar o Carolina Conectada, fala o seguinte: Lene Chiarello Ziliotto continua sua sina de mulher valente, idealista e ao mesmo tempo realista, e comprometida com sua família, sua casa, seu trabalho, seus ideais e com um mundo melhor. Como o escudo para um guerreiro, a poesia é a defesa privilegiada que Lene usa vigorosamente para proteger-se dos embates da vida. A partir do sofrimento do parto, do desenraizamento provocado pela migração do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, Lene deu à luz ao livro Carolina Fechou uma Porta, no qual ela revela em versos livres e misteriosos encantos e desencantos da vida humana. Numa perspectiva introspectiva e projetiva, a autora revela que as dificuldades provocadas pelo fechamento de determinadas portas na vida humana acabam convertendo-se em pretextos para a abertura de novos horizontes. Desde esta perspectiva, nesse novo livro, Carolina Conectada, Lene desvela que a abertura e fechamento de portas sociais, econômicas, políticas, culturais e temporais jamais desconectarão as pessoas de seus dilemas humanos. O que já era, será, afirma a autora, insinuando que os instrumentos de comunicação atuais facilitam as conexões e desconexões entre as pessoas, porém não mudam a essência delas. Os instrumentos e formas de comunicar-se e de atuar mudam, mas a comunicação e ação humanas continuarão conectadas à liberdade de escolher entre o bem e o mal. Com esta conexão, a liberdade silenciosa barulhenta de sua linguagem poética, Carolina Conectada percebe a urgência de formar discípulos do bem para que a humanidade possa ressurgir para novas primaveras. E como a primavera reconecta a vida adormecida durante o inverno, depois de portas fechadas do primeiro livro, Carolina volta a conectar-se com a esperança, abrindo em seus versos misteriosos novas portas e janelas da alma humana.
lendo Carolina Conectada, nos confrontamos com um espelho que reflete a fase infantil da humanidade, conectada globalmente com os novos meios de comunicação que busca dissimuladamente sua própria identidade. Padre Leonir Chiarello. Então, esses são os 2 Carolinas, estarão no Carolinas, junto com os poemas do Metamorfose, e eu quero fechar o Café com Leni em Casa 10, que é este, com um poeminha que está aqui na abertura do Carolina Conectada. A forma das pessoas é aquarela, são flores em cores. O mundo de cada um é seu chão e uma janela. Nela, só ela, a pessoa, vê o que crê. Escrevi esse poema em 2004. Gente, beijos. Muito obrigado por me apoiarem e assistirem e estarem comigo em mais um Café com Leni em Casa. Café com Leni em Casa 10. Até o próximo. Beijos.